Assim melhor. Então nós estamos dando continuidade à nossa série dos mestres dos homens, né? E nós estamos falando do Senhor Mahatma Gandhi. Por que que nós, primeiro, vamos só para recontextualizar aqui, né? Por que que nós estamos fazendo essa averiguação dos conhecimentos que são produzidos pela humanidade, né? No esforço intelectual humanitário, a gente observa que tem certas personalidades que fazem alterações no processo do desenvolvimento da cultura humana, né? E esses pensadores, eles acabam contribuindo para o refino cultural da humanidade e, consequentemente, na sua busca, não é, pela harmonia e pela paz. Okay? Também nós observamos que a humanidade ela progride, né? Existe um progresso, apesar do nosso pessimismo, apesar da nossa, sabe, da nossa incredulidade, né, devido a tantos erros cometidos, né, pela humanidade, nós podemos ver que, em modo geral, ocorrem progressos no desenvolvimento intelectual e cultural da humanidade. A prova disso é que, há 200 anos atrás, né, nós tínhamos um sistema de escravidão e nós, sabe, nos beneficiávamos desse sistema de escravidão. Todos nós, todos os seres humanos, não apenas os brancos em relação aos negros, mas os negros em relação aos negros também. Os índios, eu assisti recentemente um documentário que tinha uma tribo de índios americanos, né, e índios civilizados, né, porque tinham uma aculturação, e essas tribos, elas também tinham escravos negros, né, elas compravam escravos negros dos americanos e elas mantinham escravos para elas mesmas, né, de homens negros. Então, e os índios entre si, os aborígenes, né, entre si, eles também escravizavam-se uns aos outros. Até hoje existe um sistema não oficial, mas de escravização em algumas partes do mundo, mas isso não é reconhecido, ou não sabe, não há tratos negociáveis com relação a isso daí. Mas o que eu quero dizer é que havia, né, sempre houve. Só mais uma curiosidade, né, que eu estava fazendo uma verificação desses dados aí. Houveram algumas tribos negras, de homens negros, de tribos de pessoas negras, que escravizaram homens brancos, né? Na África, eles sequestravam os colonizadores, famílias, pessoas brancas, que na época que os ingleses estavam colonizando a África, os europeus estavam colonizando a África. Então eles eles iam, sequestravam pessoas brancas, levavam para as tribos e transformavam eles em escravos. Então tinham tribos de negros que escravizavam brancos, né? Tem vários registros de pessoas, né, de crianças, inclusive existem descendentes até hoje de homens brancos escravizados por tribos negras. E essas pessoas são identificadas, né? Foi feito um documentário sobre isso. Bom, então a questão é que, né, há 200 anos atrás, 100, 200 anos atrás, nós éramos uma sociedade de escravos. A tão aclamada, né, democracia grega, por exemplo, era uma sociedade fundamentada em escravos, na escravidão, né? Todo o sistema de sustentação da sociedade dos gregos era dependente da exploração de escravos. O próprio filósofo, o pensador Platão, ele foi escravizado, ele passou um período, acredito que 1 ou 2 anos, como escravo de uma cidade onde ele foi sequestrado. Sabe, um dos filósofos mais importantes
da história da civilização grega, eu acredito que foi o Epíteto, eu não me lembro muito bem, assim, mas eu acredito que sim, era um escravo, né? Era um escravo. Então, assim, isso baseado, né, na história do berço da chamada civilização, da democracia, né? E uma sociedade fundamentada basicamente na escravidão. Bom, então, observando por esse ângulo que nós superamos as nossas limitações, a nossa violência, né, pessoal, como indivíduos, como grupo, essas alterações, elas são realizadas primeiramente por algumas vozes que se opõem, né, a esse procedimento, tá? E depois a verdade, ela passa por 3 camadas ou por 3 etapas de autentificação, digamos, né? A primeira é o escárnio, né? Quando uma verdade ela é apresentada, essa verdade ela sofre bullying ou escárnios. Então as pessoas zombam, ironizam, né? Enfim. E na segunda existe uma oposição violenta. Então as pessoas se opõem violentamente quando veem que a ironia não é o suficiente para eliminar aquele princípio, então se opõem com certa violência. Depois, finalmente, vem a fase da aceitação, que é quando a sociedade como um todo assimila aquela verdade e passa a ser coerente com ela. E isso, basicamente, é o que nós chamamos de evolução, né? Então foi assim, por exemplo, com a eugenia, com o sionismo, né, que na verdade não o sionismo, não, o antissemitismo, que é a perseguição contra os judeus, né? E atualmente, né, o ponto de ignorância da humanidade é considerar, ok, que os animais não possuem vida, ou aliás, não possuem alma, ou não são almas, eles são meramente produtos, né, da interação da matéria, e isso é praticamente ateísmo, né, é uma espécie de ateísmo estendido, porque o que diferenciaria a alma, então, das consciências individuais seria apenas a inteligência. E que então o ser humano seria alma porque possui inteligência, e os animais não são almas porque não possuiriam inteligência ou consciência da existência. E a gente vê que na verdade na prática não é assim que funciona. Eles são seres inteligentes, eles são sensíveis, fogem quando são ameaçados, então eles querem viver, eles são consciências, estão conscientes de que estão vivos e querem permanecer vivos. Então são almas, né? E a negação da alma no princípio não inteligente é a negação, né, das diferenças da alma. Por exemplo, com base nisso, foi praticado na humanidade a eugenia no período da Segunda Guerra Mundial, que foi o período que o professor Mahatma Gandhi esteve presente no planeta. Praticava-se a eugenia ou a esterilização, né, e até aquilo que se chama de expor, né, o ser, expor a pessoa, que é realmente matar a pessoa, né, basicamente matar, ou esterilizar para que ela não reproduza, ou então matar mesmo as pessoas, como o caso do Hitler. Ele radicalizou o conceito e, sabe, ao invés de tratar a pessoa, dar assistência contínua, simplesmente matava as pessoas, colocava essas pessoas nas câmeras de gás e as eliminava, porque elas então eram consideradas, como o critério de alma era que a diferença de estado de consciência de inteligência para não inteligência, então pessoas com problemas mentais, retardamento mental, eram
simplesmente almas descartáveis, digamos assim, e que, portanto, não haveria nenhum problema do ponto de vista de Deus elas serem eliminadas, assim como nós fazemos com os animais. Então, isso também era feito com pessoas com retardamento mental, com problemas, né, psicológicos. Então, elas eram consideradas da categoria de animais estendidos, né, quase humanos. E por conta disso, elas podiam ser utilizadas como experiências laboratoriais. Os japoneses praticaram isso, os americanos fizeram isso, a Europa toda fez isso. E os alemães radicalizaram ao extremo, né, esse hábito, com base nesse conceito. E esse conceito é de violência, baseado na violência humana, ou no chamado especicismo, em que nós entendemos que a nossa espécie tem direitos sobre as demais, e por conta disso nós podemos, abusando do nosso poder, da nossa espécie, atacar, não é, as outras espécies, explorá-las e devorá-las, né? Pode-se. Então nós estamos dentro de uma situação de evolução no momento, no processo histórico da evolução, que nós somos abusadores, né? Nós somos uma sociedade de abusadores, isso, né, as gerações futuras, né, vão cobrar de nós, porque nós sabíamos o que estava acontecendo e não fizemos, né, o suficiente para que isso fosse evitado. Que é o nosso comportamento de violência em relação às outras espécies que não são espécies humanas ou os animais. O Gandhi, ele era vegetariano, e uma das principais prerrogativas do professor era difundir o vegetarianismo como hábito cultural da humanidade. E a prática dele de não violência ou de paz, né, não se limitava apenas à paz entre humanos. Ele costumava, mencionar que você não pode praticar a não violência comendo os animais, porque isso é, né, justamente uma grande contradição, né? É como, por exemplo, você fazer um protesto ecológico e depois ir a uma churrascaria, né, festejar com um churrasco. O hábito de comer carne de vaca atualmente é reconhecido pela ONU, inclusive, o hábito mais nocivo que a humanidade tem contra o ecossistema, porque destrói os lençóis freáticos, a camada de ozônio, e uma série de outros problemas que esse hábito humano impõe. Então, a não violência, que é o princípio mais importante da missão do professor Gandhi, é o fator fundamental, a motivação principal de todo o sistema do conhecimento védico, tá? Primeiramente, o ser, para ele ser considerado, do ponto de vista védico, então aí a gente pega, por exemplo, e coloca a humanidade, e coloca uma civilização védica. O mais próximo que a gente pode chegar da ideia de uma civilização védica, sim, na experiência do cotidiano humano, seria o equivalente da mitologia de Atlântida. É como é descrito, né, na mitologia dos gregos para a cidade desenvolvida de Atlântida, né? Então, esse seria o mais próximo que a gente chegaria da ideia de uma civilização pós-humana, que é uma civilização védica. Então, do ponto de vista da civilização védica, o ser só pode ser considerado humano quando ele se torna não violento, quando ele tem, os hábitos dele são pacíficos, e quando ele não promove a violência à natureza, aos outros seres, né? Quando ele não promove a violência contra si mesmo, ou seja, quando ele está um ser pacificado, não violento, ele é considerado então um ser civilizado.
E por civilização nós entendemos uma pessoa que entende o verdadeiro valor da vida. Eles são chamados de arianos, né? Por isso a palavra ariana, que é uma palavra védica, tem essa função de justamente definir aquelas pessoas que conhecem o verdadeiro valor da vida. E olha só como é, né? Como é que o universo, a gente observa como é que o universo vai calibrando as coisas. Por exemplo, nós temos um período histórico muito violento, agressivo, né, ofensivo, irracional, que é o período que vai entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. É um período, sabe, marcado pela violência, pela autodestruição. Ao mesmo tempo, é um dos períodos mais elegantes, né, da história da humanidade em termos de cultura, de beleza, de interação social. O advento, sabe, do cinema, da difusão de culturas, o desenvolvimento da indústria, com a produção dos automóveis, dos aviões, etc. É um período simplesmente mágico na história da humanidade, e ao mesmo tempo é um período, né, em que se surge, né, as motivações primárias mais agressivas do ser humano são expostas, né? A humanidade ela é exposta, a hipocrisia da humanidade é colocada, né, em evidência. Até então os registros eram feitos meramente por descrições, e essas descrições elas não eram visuais, então não eram tão chocantes. A partir da Primeira e da Segunda Guerra Mundial foi possível registrar em imagens, e essas imagens puderam ser expostas às outras pessoas, e a consciência de que a violência é feia, é agressiva, é algo não desejável, ficou caracterizado na mente coletiva da humanidade a partir do advento, né, das filmagens, que é uma invenção desse período. Pelo menos o aperfeiçoamento, né, o seu ápice se deu aí nesse período. E num ambiente assim de tanta violência, nós recebemos então na humanidade um pós-humano, que é o Mahatma Gandhi. Sim, haviam muitos mestres iluminados nesse ambiente, nesse período. A humanidade sempre está produzindo, né, mestres, pessoas iluminadas. Mas essa pessoa, o Gandhi, ela tornou, eu acredito que foi a primeira pessoa a tornar, né, o conhecimento védico, ou a motivação, a sensibilidade do conhecimento védico mundialmente reconhecida, né, pela humanidade. Então, ele é o primeiro mestre, de fato, representante do conhecimento védico, socialmente reconhecido por toda a humanidade. Então ele é assim um desbravador, né, da cultura superior, que é a cultura védica, cuja motivação principal é a não violência, o ahimsa. Não se pode, sabe, entender os conhecimentos védicos na sua fase mais evoluída se nós não chegamos à fase do ahimsa, tá? Da não violência. Pode-se falar, né, de paz, pode-se falar do amor, pode-se falar de tudo isso, mas o cultivo da violência acaba gerando um estado coletivo de violência. Isso não é um assunto que não nos diz respeito, é um assunto que nos diz respeito. Porque como nós somos todos interligados, né, com todos os processos relacionados uns com os outros, os hábitos que a humanidade cultiva nos afeta, claro, individualmente também. O karma coletivo, né? Se vê que uma sociedade que promove, incentiva e glorifica o hábito de matar outra entidade viva, outro ser, e devorá-lo, não é uma sociedade saudável,
não é segura. Num ambiente onde você, sabe, por exemplo, o conselho tutelar, eu lido muito, né? Assim, com essas situações, estou sempre em contato com o conselho tutelar, com crianças e tal, como funciona, né, o mecanismo. Então, assim, uma criança que é exposta a um ambiente decadente, ela é considerada, né, abusada. Ela está considerada em estado de abuso, ela está sofrendo abuso, abuso social, abuso psicológico. Uma criança que é exposta não necessariamente à violência diretamente, mas à convivência, por exemplo, com pessoas que fumam, com pessoas que bebem, com pessoas que se drogam. E mesmo que essa criança não seja abusada sexualmente ou fisicamente, a mera convivência dela nesses ambientes é considerado um abuso. Tá? Então ela é retirada desses ambientes, por quê? Porque ela vai assimilar essas características e será a próxima pessoa doente, né, da humanidade. Então o governo tem a responsabilidade de retirar essa criança desse ambiente adoecido, para que ela não se torne o próximo ser humano doente. O critério para um país de primeiro mundo, ou um país civilizado, segundo a ONU, não é a quantidade da renda per capita de um país, tá? Não é a quantidade de dinheiro que um país produz. Porque o Brasil, por exemplo, produz muito mais dinheiro que muitos países da Europa. Do ponto de vista da produção de dinheiro, o Brasil tem uma economia mais bem estabelecida, ou mais forte do que muitos países europeus. Muitos países considerados ricos, a renda per capita do Brasil é muitas vezes maior do que esses países. Agora, por que o Brasil é considerado um país de terceiro mundo em desenvolvimento? Principalmente porque as regras de justiça social não alcançam um grande número de pessoas. Então você tem uma concentração dessa renda per capita num grupo e em detrimento de uma grande quantidade que fica de fora. Então não há inclusão social. Então a inclusão social é que vai definir se o país é civilizado ou não, tá? Segundo um dos critérios, né, de análise da ONU. Então incluir as pessoas nas regras de justiça social é que se considera um país civilizado, tá? Então, se a gente pega esse critério da ONU para considerar o que é um país civilizado, para verificar o que é uma civilização civilizada, né, o que é uma raça civilizada, vamos colocar dessa forma. Então, se incluir dentro do sistema de justiça social o máximo número de pessoas é um dos critérios mais importantes para definir uma raça civilizada, então nós podemos admitir que, na medida em que nós incluímos dentro do nosso campo de proteção social ou de convivência pacífica as outras raças que não são necessariamente humanas, chamadas raças humanas, então nós temos aí, um conjunto de considerações que nos tornariam pessoas ou uma raça civilizada, né, ou uma civilização evoluída. Então a humanidade não pode, ou não chegará, ou não conseguirá ser entendida como civilizada do ponto de vista da cultura védica, enquanto essa humanidade exclui as outras espécies e as mantém de fora das regras de justiça social, que é da convivência pacífica, ou do direito de viver pacificamente. Então, assim, manter os animais nas florestas, vivendo as vidas que eles são chamados a viver, e, recolher alguns e manter em cativeiro, criar em cativeiros outras espécies para devorá-las, isso não é, isso pode ser estratégico do ponto de vista da sobrevivência da fauna, né, mas isso não é civilização, tá? Porque ainda se tem um conceito separatista, um conceito bárbaro de compreensão, né, do sentido da vida. Então isso não é humanidade, isso não é civilização. Então nós
só podemos, do ponto de vista védico, nós só podemos nos entender como civilizados quando esse hábito de devorar as outras espécies sair do contexto da nossa experiência de existência. Ok? Bom, então, considerando-se que esse é a motivação básica, primeira de todo o conhecimento védico, que é levar o ser até um nível de civilização ou um nível de civilidade, para que a partir dessa relação de interação, de harmonia, de direitos, porque o Gandhi ele era um advogado, né? Ele se formou em advocacia. E ele entendia dos direitos, né? O conhecimento dele era acerca dos direitos. Então ele entendia que as pessoas tinham direitos. Do ponto de vista de um advogado, do ponto de vista de um sábio, ele entendia que as almas têm direitos iguais no sentido de existirem sem serem admoestadas, sem serem perseguidas, sem serem escravizadas, sem terem o seu direito natural roubado, saqueado, explorado, abusado. Entre eles, convivendo entre eles na floresta, existem as regras naturais de sobrevivência. Mas nós utilizarmos os nossos recursos para alterar as suas regras e escravizá-los, isso nos torna uma civilização abusiva. E, portanto, assim como nós, por exemplo, como humanidade, condenamos os atos abusivos, por exemplo, do Talibã no Afeganistão, escravizando as mulheres, matando outras pessoas de outras religiões, e isso, do nosso ponto de vista, é bárbaro, é medieval, né? Nós condenamos esse ato abusivo da parte desse grupo violento e agressivo. Da mesma forma, do ponto de vista de fora, vamos imaginar que nós somos seres de uma civilização pós-humana analisando a humanidade. A nossa média de aprovação seria negativa, porque a humanidade como um todo é uma raça abusiva, né, que abusa com violência das outras espécies. Então nós não somos classificados ainda como seres humanizados. Nós somos uma humanidade, né, em desenvolvimento, mas não humanizados. Ainda não somos humanizados. O que se dizer, não é, de sermos entendidos como seres civilizados. Antes de nós termos a ideia de civilização, nós precisamos primeiro nos tornar humanizados. Por isso que a busca da humanidade, que significa o cultivo geral, né, ensinar as nossas crianças a serem humanizados, a serem seres, né, mais humanos. E atualmente nós temos todas as facilidades para isso, porque nós temos excedente de alimentos, né? E com isso elas têm toda a variedade de alimentos que não necessariamente precisam incluir a violência dentro dos seus tratos pessoais na alimentação, porque isso é ensinar as crianças a serem violentos. E no final, né, nós teremos aí uma sociedade de pessoas violentas e, portanto, né, assim, um ambiente inauspicioso de convivência. Como o professor Gandhi, ele foi, um desbravador na humanidade para esse conceito, ou para esse valor, que é o valor da não violência, da paz, do cultivo de conhecimentos que nos levam à natureza da paz e à pacificidade. Então, justamente é a ele que nós agradecemos, lembrando que ele é um representante da cultura e do conhecimento védico, ele é um mestre védico, e sim, ele é justamente aquela pessoa a qual nós, como seres humanos, né, uma daquelas pessoas, né, que nós, como seres humanos, como integrantes da humanidade, devemos reconhecer como sendo um dos mestres autênticos da humanidade no nível, né,
Uttama, o nível mais elevado, porque ele eleva o ser até a condição de perspectiva de um ser muito elevado. E não era apenas um discurso do Gandhi, né, do professor, ele era o que se chama de insider. Insider significa aquela pessoa que ensina aquilo que pratica, ou que pratica aquilo que ensina. É alguém que vive a tradição da cultura védica e ao mesmo tempo pratica esse conhecimento védico. Tá? Muito bem, são 8 horas e 1 minuto. Eu vou então finalizar aqui, tá? E nós voltamos a nos falar amanhã, tá bom? Obrigado pela atenção. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me e protege-me. Hare Krishna.